Fala pessoal do Cursinho Desafio, essa aqui é a nossa aula sobre energia potencial elétrica. Como eu sempre falo, para entender essa aula vai ser muito importante que você tenha visto, entendido e feito os exercícios das aulas anteriores. E essa aula também vai ser super importante para a nossa próxima aula, que é potencial elétrico, certo? São dois assuntos que têm tudo a ver. Inicialmente, eu tinha planejado para dar essas duas coisas na mesma aula, só que ela ficou grande demais e eu tive que dividir em duas. Então, vocês podem acabar percebendo aí no meio do vídeo que ele foi editado, né? Porque eu tirei algumas partes e acrescentei algumas partes. Enfim, eu não gravei tudo no mesmo dia. Essa aula foi gravada e regravada para vocês. Essa aula também tem tudo a ver com os conceitos de energia e trabalho, que eu não vou conseguir explicar em detalhes, tá? Então, se você ficar com dúvidas depois da aula, você pode dar uma pesquisada melhor na internet, que tem ótimas fontes para você estudar energia, energia e trabalho. Ou então você pode até dar uma olhadinha antes de assistir a aula, certo? Aperta o pause aí, dá uma estudadinha no que é energia, no que é trabalho e volta. Mas não é obrigatório porque eu vou tentar explicar pelo menos de uma maneira bem básica essas coisas. Então, relembrando rapidinho o que a gente viu nas últimas aulas. Na última aula a gente falou sobre campo elétrico, né? E a gente viu o que é um campo elétrico e a gente viu duas formulinhas sobre campo elétrico. Então, vamos lembrar o que eram essas duas fórmulas. A primeira que a gente viu era qual é a intensidade do campo elétrico gerado por uma partícula, certo? Por uma partícula pontiforme, por um corpo muito pequeno. Então, é isso que a gente tem aqui na esquerda. Quando a gente tem uma partícula pontiforme, ela vai gerar um campo elétrico mais ou menos parecido com esse desenho que a gente tem aqui embaixo, né? Que parece um solzinho. Enfim, uma bolinha aí representando a nossa carga com um monte de raios saindo dela, saindo se for uma carga positiva ou entrando se for uma carga negativa. E a fórmula é essa, o campo elétrico, então a intensidade do campo elétrico, né, vai ser K vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Distância do quê? Distância da partícula que está gerando esse campo, certo? Então, quanto mais longe a gente estiver dessa partícula, mais fraco vai ser o campo. Aqui tem um detalhe, né? Esse módulo de Q, pessoal, às vezes, vou confessar para vocês que às vezes eu esqueço de uns detalhes nas fórmulas, tá? Aqui eu lembrei dessa vez de colocar um módulo de Q, eu acho que eu esqueci alguma outra vez, mas precisa de um módulo aí. Por que precisa de um módulo? Porque intensidade de vetor, né, módulo de vetor, nunca é negativo. Então, campo elétrico é um vetor. Existe campo elétrico negativo? Não. Vetor tem direção e sentido, e módulo, né, ou intensidade, módulo e intensidade de vetor é a mesma coisa. Porém, o módulo nunca é negativo. Então, a gente coloca aqui essas duas barrinhas verticais em volta do Q, que significa módulo de Q. O que significa módulo de Q? Módulo de um número escalar é diferente do módulo de um vetor, tá bom? Então, o módulo de Q é Q sem sinal, certo? Então, se Q for 2, o módulo de Q é 2. Se Q for menos 2, o módulo de Q é 2. Faz sentido? Essa é a primeira fórmula que a gente viu na última aula. A segunda fórmula é o quê? A segunda fórmula relaciona para a gente força elétrica e campo elétrico. Então ela diz basicamente assim, se eu colocar uma carga de prova em um campo elétrico, surge uma força elétrica. Qual é a intensidade dessa força elétrica que atua sobre essa nossa carga de prova? É a intensidade do campo elétrico vezes a carga, certo? Vezes o módulo da carga. Aqui eu lembrei de pôr esse detalhe na fórmula de novo. Por que vezes o módulo da carga? Porque força elétrica nunca vai ser negativa, mesmo se a gente tiver uma carga negativa. O que acontece se a gente tiver uma carga negativa? A força elétrica vai ser oposta ao campo elétrico, certo?
Então, a força elétrica vai apontar para um lado, enquanto o campo elétrico está apontando para o lado no sentido oposto. Beleza? Lembraram disso? E aqui na figurinha tem isso representado, né? Então, essa flechinha preta estaria representando aqui a força elétrica, enquanto as flechinhas vermelhas estão representando um campo elétrico. Que tipo de campo elétrico é esse? Campo elétrico uniforme, lembram? Por que uniforme? Porque essas flechinhas representando o campo elétrico estão todas paralelas, ou seja, tem a mesma direção e sentido o campo elétrico em qualquer ponto dessa figura aqui. E além disso, tem essas placas aqui paralelas dando uma dica para mim que isso é um campo elétrico uniforme, né? Lembra que é assim que a gente cria campos elétricos uniformes normalmente. A gente tem placas carregadas paralelas com cargas opostas. Para entender a aula de hoje, a gente tem que entender pelo menos um pouquinho sobre energia. Energia é um assunto bastante extenso, né? Daria para eu falar uma aula inteira, ou duas, ou três, sobre energia, mas não é o objetivo. Então vamos falar só o básico aqui, tá? Então, o que é energia? É uma pergunta bastante difícil até de responder. Então, não vou tentar responder essa pergunta completamente, mas vocês têm uma ideia do que é energia, eu imagino, né? O mais importante sobre energia é que ela tem várias formas, certo? A gente possui muitas formas de energia. A que a gente vai falar hoje é a energia potencial. O que é energia potencial? É a energia que se transforma em energia cinética, certo? Que tem o potencial de se transformar em energia cinética. E o que é energia cinética? Ou a energia que existe no movimento das coisas. Então, vou dizer para vocês que tudo que se move tem uma energia. Essa energia a gente chama de energia cinética. E ela tem uma fórmula, que essa fórmula nem é importante para a gente, mas por curiosidade eu estou deixando aí, né? Está escrito aqui no nosso slide, então. EC, energia cinética, é igual a meio vezes m vezes v quadrado. Então é a metade da massa vezes o quadrado da velocidade desse corpo, certo? Então tudo que se move tem energia, a gente chama essa energia de energia cinética. Vamos lá, além de lembrar energia, a gente tem que lembrar de trabalho, né? O que é trabalho? Trabalho, a gente pode dizer que é um gasto de energia. E o trabalho vai ter a ver com a variação da nossa energia potencial. Quando a energia potencial se transforma em energia cinética, a gente diz que foi realizado um trabalho, certo? De uma maneira simplificada, com palavras mais simples, né, eu poderia dizer que a gente gastou essa energia potencial que se transformou em energia cinética. Tem uma formulinha aqui embaixo do slide que explica isso. Tal, essa letrinha que parece um T, né, é a letra que a gente usa para trabalho. Às vezes também aparece W, eu não gosto de W para trabalho. Mas enfim, estamos usando tal. Aqui o trabalho é igual a delta, menos, né? Delta, o que é esse delta? Delta é a letra que a gente usa para variações. Então, se nenhum outro professor de física falou isso para vocês, né? Delta é a variação da energia potencial, no caso. Então, e a gente bota um menos nessa fórmula, tá? Então, o trabalho realizado quando a gente perde essa energia potencial vai ser igual a exatamente igual à perda de energia potencial. Beleza? Uma pequena justificativa que eu vou fazer é que nessa aula eu vou falar um pouco sobre trabalho, porém eu não vou explicar tão bem, não vou falar tudo sobre trabalho, porque isso está na frente de mecânica de vocês, porém, infelizmente, só vai ser visto mais para o fim do ano. Como eu não consigo falar de energia potencial elétrica sem explicar trabalho, eu vou explicar só o básico, tá? Espero que vocês consigam entender a ideia principal, a ideia geral,
mas não precisa sair dessa aula, terminar essa videoaula sabendo tudo de trabalho, tá? Estou explicando só o básico mesmo. A aula de hoje eu falei para vocês que é sobre energia potencial elétrica, certo? Que é um tipo de energia potencial. Então eu vou explicar aqui para vocês o que é essa energia potencial elétrica, qual que é a ideia por trás. Então vamos começar imaginando uma situação, tá? Imagine uma situação que a gente tem duas partículas com carga elétrica positiva, só para o nosso exemplo, elas vão ser positivas, tá? Elas estão relativamente distantes. Como as duas são são partículas com cargas elétricas iguais, existe uma força de repulsão entre elas, certo? Como existe essa força de repulsão, eu vou precisar gastar energia se eu quiser aproximar elas. Eu quero aproximar essas cargas, só que tem uma força atuando contra. Logo, eu preciso gastar energia, certo? Eu preciso pôr uma energia aí para conseguir fazer isso, fazer essa aproximação. Ao mesmo tempo, agora eu aproximei elas, certo? Elas estão pertinho uma da outra. Se eu deixar uma delas fixa e soltar a outra, o que acontece? Por essa força de repulsão, a partícula que eu soltei vai se movimentar, certo? Vai se afastar, vai embora. Se ela se movimentou, quer dizer que ela ganhou uma velocidade, certo? E velocidade é o que? É energia cinética. Logo, surgiu aí uma energia cinética, né? No momento que eu solto uma dessas cargas. Essa energia cinética veio de onde? A gente diz que essa energia cinética era energia potencial que se transformou, certo? Energia potencial elétrica. Então é um tipo que para a gente vai ser bastante importante de energia potencial. Agora vou abrir um parênteses. Vocês já viram algum outro tipo de energia potencial? Se sim, isso facilita o entendimento do que a gente vai falar. Aqui, ó, por exemplo, se você já viu energia potencial gravitacional, dá para a gente fazer um paralelo, porque é super parecido. Inclusive, a gravidade, a força da gravidade tem várias semelhanças com a força elétrica. E eu vou fazer uma aula sobre isso algum dia. Mas a ideia é a mesma. Aqui nesse desenho, observe essa ilustração. A gente tem aí uma bola que estava lá em cima, certo? No alto de um planalto ali, próximo de uma rampa. No momento que eu empurro essa bola na rampa, ela vai cair, certo? E vai desenvolver uma velocidade. Essa velocidade que ela desenvolve é nada mais que, primeiro, é fruto, né, da força da gravidade que atua sobre ela, mas a gente pode entender isso como a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, vocês lembram que a energia potencial gravitacional vai ser maior quanto maior for a altura do nosso objeto, né? Quanto mais alto tiver alguma coisa, mais energia potencial gravitacional essa coisa tem. No momento que ela cai, ela perde energia potencial gravitacional, mas a energia não se perde, não se cria, não se perde, né? Ela sempre se transforma. Então, na verdade, essa perda, entre aspas, de energia potencial gravitacional foi uma transformação em energia cinética. Aqui, voltando rapidinho no slide, se a nossa bolinha lá perde energia potencial gravitacional quando cai, certo? Aqui a gente vai perder, entre aspas, energia potencial elétrica quando as nossas partículas se afastam. Então, fecha parênteses. Se você nunca ouviu falar em energia potencial gravitacional, é melhor nem levar muito em conta o que eu falei, certo? Pode te confundir, mas o que facilitar o aprendizado.
mas para quem já viu energia potencial gravitacional, espero que tenha ajudado. Também tem energia potencial elástica, né? Para quem já estudou molas, é a mesma situação. Quando você comprime uma mola, você está fazendo o quê? Armazenando energia potencial naquela mola. A gente chama de energia potencial elástica. No momento que você solta essa mola, essa energia vira energia cinética. Pode, por exemplo, se você tiver uma bola, né? Física gosta de bolinhas, enfim. Se você tiver uma bolinha na ponta da sua mola e soltar essa bolinha, a mola se estende de volta, né? A mola que estava comprimida volta ao seu tamanho original e empurra aquela bola, transforma isso em energia cinética. A gente tem uma fórmula para a energia potencial elétrica, certo? Essa fórmula, na verdade, ela é específica para a situação que a gente tem duas cargas pontuais, parecido com aquilo que a gente tinha desenhado ali atrás, né? Duas bolinhas. Quando eu tenho duas bolinhas eletricamente carregadas, eu posso usar essa fórmula aqui, que me dá a energia potencial elétrica que existe nesse sistema com essas duas partículas carregadas, certo? Então, vamos ler essa fórmula. Energia potencial elétrica é igual a K, a nossa constante de Coulomb. Reparem que ela aparece em praticamente todas, em quase todas as fórmulas que a gente está vendo de eletricidade. Então, é K vezes Q vezes o outro Q dividido pela distância entre eles, certo? Então, como vocês estão vendo, quanto maior for a carga das minhas partículas, maior vai ser essa energia potencial elétrica. Quanto menor for a distância entre elas, maior vai ser essa energia potencial elétrica. Com um asterisco aí que eu já explico, né? Qual que é a exceção? Quando uma das cargas for negativa, certo? Quando uma das cargas for negativa, ou seja, quando elas forem opostas. Reparem que nessa fórmula, diferente da maioria das outras fórmulas que a gente viu antes, não tem módulo aí em volta do Q. O que quer dizer isso? Que a energia potencial elétrica pode ser negativa, ao contrário da intensidade do campo elétrico, ao contrário da intensidade da força elétrica, que são vetores. Lembra, vetor nunca tem módulo negativo, nunca tem intensidade negativa. Aqui, isso não acontece. Energia potencial elétrica, em primeiro lugar, é um número escalar, certo? A energia não tem direção e sentido. E, em segundo lugar, pode ser negativa. Professor, faz sentido energia negativa? Mais ou menos, né? Não é intuitivo. Mas eu vou dizer para vocês que essa energia potencial elétrica, ela é mais ou menos relativa, tá? Faz sentido quando a gente fala em diferença, em variação de energia em trabalho. Então, não tem problema conceitualmente a gente ter energia negativa, tá? Isso pode existir, porque é relativo. Então, quando a gente tiver cargas opostas aí, a gente vai fazer a conta, vai multiplicar aí Q e outro Q, né? Qzinho e Qzão, como eu escrevi nessa fórmula. Multiplicar um número positivo por um negativo vai dar um negativo. E a gente vai acabar chegando no nosso resultado final em uma energia potencial elétrica negativa. Qual o significado dessa energia potencial elétrica negativa? O significado lembra que a gente falou na situação anterior que a gente queria aproximar duas esferas com carga positiva, que a gente precisava gastar energia para aproximar elas, certo? Porque tinha uma força indo contra, uma força de repulsão. Quando a gente quiser aproximar cargas opostas, a gente não precisa fazer força nenhuma. A gente não precisa gastar energia. Porque tem uma força de atração, certo? Elas se atraem espontaneamente. Na verdade, a situação seria exatamente o contrário. Eu preciso gastar energia se eu quiser separar elas. Então é por isso que esse número da energia potencial elétrica pode ser negativo, e essa é a interpretação que a gente tem da energia potencial elétrica negativa, certo? Vamos aqui resolver um exercício sobre isso.
um exercício bem simples para a gente entender como usar essa fórmula, então. Então, a fórmula que a gente viu é, relembrando, energia potencial elétrica de um sistema com duas partículas é K vezes uma carga vezes a outra carga dividido pela distância. Nossa tarefa aqui, então, é encontrar a energia potencial elétrica desse sistema que está desenhado. A gente tem uma carga negativa de menos 2 coulomb, certo? Outra carga negativa, menos 1 coulomb, separadas por uma distância de 4 metros. Vamos resolver. Nesse tipo de situação, não tem dúvida qual fórmula eu vou usar para descobrir a energia potencial elétrica entre duas partículas, é essa aqui, tá? Vamos substituir os números que a gente sabe, então, e vamos chegar no resultado. O K é a constante de Coulomb, nosso 9 vezes 10 a nona. O primeiro Q é menos 2. Prestando atenção nos sinais aqui. O segundo Q é menos 1. E a gente divide tudo pela distância, que é 4. Então, a energia potencial elétrica vai ser igual a, como a gente costuma fazer com contas de notação científica, vamos desprezar o que é potência de 10 por enquanto e trabalhar só com o que não é potência de 10, tá? Então, eu vou deixar o 10 elevado a nona lá no cantinho e vou multiplicar o resto dos números. 9 vezes menos 2 é menos 18, certo? Vezes menos 1, menos com menos, eu vou chegar em 18. Multiplico 10 a nona, que eu deixei quietinho, e dividi isso por 4. 18 por 4 vai ser 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 é 4,5. Então, 4,5 vezes 10 elevado a nona joule. Certo? Nossa unidade de energia. Então, lembrando, sempre é bom lembrar, toda vez que eu fizer uma conta usando unidades só do SI, a minha resposta vai ser uma unidade do SI também, uma unidade padrão. Aqui a gente botou na conta coulombs, a gente botou na conta metros, então eu não preciso me preocupar muito com determinar qual é a unidade da minha resposta, porque por essa regrinha usei apenas unidades do sistema internacional, então eu já sei que eu vou ter joule na resposta, tá? E o valor é esse aqui. Importante é conferir o sinal da resposta. Nesse tipo de questão, a gente muitas vezes faz confusões com o sinal. Mas no final, a gente pode sempre conferir se está fazendo sentido o nosso resultado. Aqui, eu sei que quando eu tenho cargas iguais, duas cargas negativas, eu vou ter uma energia potencial elétrica positiva. Então, minha resposta está coerente com isso? Está coerente. Se fossem cargas elétricas opostas, a gente ia ter uma energia potencial elétrica negativa. Então, se eu tivesse aqui chegado num número, por exemplo, errei o sinal, ó, esqueci de cortar aqui o menos com menos, cheguei em menos 4,5. Aí você pode revisar essa questão que a resposta tem alguma coisinha errada, certo? Quer dizer, a gente sabe que está errado, que é o sinal, e seria bom voltar na resolução para ver onde você errou. Então, exercício resolvido. Quando a gente tem várias partículas, como faz para calcular a energia potencial elétrica? A gente também consegue, certo? A gente viu como faz para calcular a energia potencial elétrica de um sistema com duas partículas, e a gente pode pensar em um sistema com mais partículas e ainda consegue calcular esse número, certo? Então aqui isso foi tirado de um vestibular da Unesp, se eu não me engano, essa figura, tá? Claro que eu não vou botar a pergunta aqui por enquanto, mas é só para vocês verem que isso cai em vestibular. Então, numa situação dessa, como que eu faria para calcular a energia potencial? Eu vou calcular
2 a 2, para cada par de partículas aqui, eu vou calcular a energia potencial elétrica. E depois eu somo tudo. Somo todos esses números, certo? Então, quantos pares eu tenho aqui? Se eu tenho 3 partículas, pessoal, eu tenho que calcular. Os pares são, ó, essa com essa com essa e essa com essa, certo? Então, quando eu tenho 2 partículas, eu tenho um par. Vocês concordam comigo? Se eu tiver 3 partículas, eu já posso formar 3 pares. Se eu tiver 4 partículas, vão surgir 6 pares, eu acho. Enfim, vai crescendo muito, né, as contas que você tem que fazer conforme aumenta o número de partículas. Então, vocês vão encontrar mais frequentemente essa situação, exercícios assim, que tem 3 partículas para vocês calcularem a energia potencial elétrica, certo? Então, aqui você calcularia a energia potencial elétrica entre essa e essa. Depois calcularia a energia potencial elétrica entre aqui e aqui, usando aquela formulinha que a gente já viu, que a gente acabou de resolver o exercício. Depois a energia potencial elétrica entre essas duas partículas de baixo, certo? E soma tudo. Soma como? Aí alguém vai falar, soma vetorial, né, professor? Que nem a gente viu na força elétrica e campo elétrico. Pegadinha, não é soma vetorial. Por quê? Lembra que energia não é vetor, energia é escalar. Então, dessa vez, a gente vai fazer aquele tipo de soma super tranquilo que todo mundo aprendeu na segunda série, certo? Soma de números escalares. Só fazer o mais mesmo e pronto, está resolvido. Aí, qual é a lógica, né, de fazer isso? Pegar 2 a 2 as partículas. Vou tentar explicar para vocês, só para fazer um pouco de sentido por que a gente faz isso. Num exemplo aqui com 3 partículas, certo? Então a gente imagina que tem 3 partículas, só que a gente vai colocar elas aí, a gente vai gastar uma certa energia para aproximar elas, certo? E a gente vai fazer isso uma por uma. Então, imagina a partícula 1 aqui. Vamos dizer que essa é a partícula 1. Eu vou colocar a partícula 1 aí. Não, a gente está fazendo uma por uma, então não tem nenhuma partícula ainda, não tem nenhuma carga ainda aí no problema. Qual energia eu preciso gastar para botar a partícula aí? Se não tiver nenhuma carga, nenhuma força elétrica se opondo a isso, eu não gasto energia nenhuma, certo? Então botei a primeira partícula sem gastar energia. Vou botar a segunda partícula. Agora eu gasto energia, né? Porque agora eu tenho um par de partículas que se repelem. Então, para trazer lá de longe, vamos supor que a nossa carga 1 já está no lugar, já está fixa, vou trazer a carga 2 lá de longe. Aí eu vou gastar uma certa quantidade de energia que eu calculo com aquela fórmula, né? Aí para trazer a terceira partícula lá de longe, o que vai acontecer? Vai ter duas forças se opondo, certo? Vai ter a força de repulsão entre a partícula 3 e a partícula 1 e a força de repulsão entre a partícula 3 e a partícula 2. E é por isso que eu tenho que usar a formulinha 3 vezes, então, nesse caso, certo? Eu tenho, vamos ter 3 forças de repulsão aí, né? Cada par de partículas se repele e eu vou ter que gastar uma certa quantidade de energia para cada um deles. A gente já viu, então, que a energia potencial elétrica está relacionada com a força elétrica. E o trabalho está relacionado com a variação dessa energia potencial elétrica. Quando a força elétrica causa um movimento, um deslocamento que altera essa energia potencial elétrica do nosso sistema, a gente diz que a força elétrica realizou o trabalho, tá? Então é o jeito que a gente dá nome, né, a esse fenômeno. Então, esse trabalho realizado, existe uma fórmula para a gente determinar o valor dele, tá? E essa fórmula que está aí no canto da tela para vocês. Trabalho igual a força vezes ΔS. ΔS aqui está significando deslocamento, tá? Às vezes eu escrevo D de deslocamento,
mas eu botei ΔS para não confundir com o D de distância que a gente bota em outras fórmulas, tá? Então, é simples assim, certo? 3 coisinhas na nossa fórmula. Trabalho igual a força vezes deslocamento. Só que tem um detalhe nisso. Essa fórmula vale para quando o deslocamento ocorre na mesma direção e sentido da força. Aqui eu vou usar de novo a força da gravidade, energia potencial gravitacional, para ajudar vocês a entenderem a situação, então a explicação. Essa figura aqui que eu desenhei é um exemplo. Então imagina aqui o nosso bloco quadrado roxinho, ele está aqui no alto, certo? Nessa posição. E ele é puxado para baixo pela força da gravidade. Vocês concordam comigo? A força da gravidade é que puxa as coisas para baixo, né? Quando esse bloco cai efetivamente, o que acontece com a energia potencial dele? Se vocês lembram da energia potencial gravitacional, espero que já tenham visto, energia potencial gravitacional tem a ver com a altura a qual o objeto se encontra. Então aqui a gente teve a força da gravidade puxando esse objeto para baixo, causando um deslocamento e, consequentemente, diminuindo a energia potencial gravitacional desse objeto, porque agora ele está no chão. As coisas que estão mais baixas têm menos desse tipo de energia potencial. Se você for fazer a conta do trabalho, força deslocamento, você vai ter o quê? A aceleração da gravidade, G, vezes a massa disso, vezes H. Enfim, você vai concluir que o trabalho realizado foi exatamente igual à perda de energia potencial gravitacional, que é essa segunda formulinha aqui, que a gente já viu, né? Já falamos sobre ela rapidinho no começo da aula. Eu falei para vocês que essa fórmula só vale quando o deslocamento é na mesma direção e sentido da nossa força. Então, se eu tiver uma força puxando, por exemplo aqui, a força da gravidade puxando esse bloco para baixo, e ocorre um deslocamento lateral dele, certo? Totalmente perpendicular a essa força. Qual é o trabalho realizado pela força? É zero, tá? Então, só lembrem disso. Se o deslocamento e a força forem perpendiculares, não existe trabalho, não foi realizado trabalho nenhum. Valor zero. E se não for nem paralelo, se o deslocamento não for nem paralelo, nem perpendicular à força? Aí existe essa outra fórmula que entra o cosseno θ, é igualzinho a outra fórmula, força vezes deslocamento, porém você multiplica tudo isso pelo cosseno do θ, que será o ângulo entre a força e o deslocamento, como está desenhado aqui na imagem. Eu acredito que o professor de mecânica de vocês vai falar mais sobre trabalho no futuro e vai explicar melhor para vocês essa fórmula. Então, eu não vou explicar muito ela, mas eu vou mostrar uma situação interessante a mais ainda no exercício que a gente vai resolver agora mesmo. Vou ver alguns exercícios para exemplificar essas fórmulas e esses conceitos, então. Começando com um exercício para a gente entender melhor essa fórmula do trabalho aqui, que diz para a gente que trabalho é igual a força vezes deslocamento, certo? Posso escrever aqui D ou ΔS. Vamos usar ΔS. Então, ΔS é deslocamento para a gente, certo? Vai ser quanto o nosso objeto se move. Então, essa situação que está desenhada aqui, a questão é, eu tenho esse objeto aqui, esse corpo, representado por um quadrado, sobre o qual atua uma força F, certo? Uma força elétrica. E ele se desloca do ponto A até o ponto B. A pergunta é, qual é o trabalho realizado pela força elétrica? Sendo que
Esse corpo ele possui uma carga elétrica de 2 coulombs e a força elétrica surge porque ele está imerso em um campo elétrico de intensidade 5 newtons por coulomb. Então, aí para dizer qual é o trabalho realizado pela força elétrica, a primeira pergunta a responder seria qual é o valor, né, a intensidade da força elétrica. Então, qual que é o valor da força elétrica? A intensidade dela, quando a gente conhece a intensidade do campo elétrico e a carga. É o produto das duas coisas, certo? Então, vocês lembram? Força elétrica é igual a Q vezes E. No caso aqui, vou colocar um módulo no Q. Módulo da força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o módulo do campo elétrico. Substituindo aqui, módulo de Q é 2, módulo do campo elétrico é 5. Então, 2 vezes 5, vamos chegar em que? 10, igual a unidade da força elétrica Newton, 10 Newton, certo? Aqui eu multipliquei Newton por Coulomb, eu multipliquei isso por Coulomb. Corta Coulomb em cima com Coulomb embaixo. Então, eu poderia escrever aqui da seguinte maneira, para ficar mais claro. Uh, 2 Coulomb vezes 5 Newton por Coulomb, que é igual a 10 newtons, porque eu vou cortar Coulomb aqui com Coulomb aqui. É assim que a gente faz conta colocando a unidade, quando você não tiver certeza de qual é a unidade da sua resposta da sua conta, certo? Bom, encontramos a força elétrica, então, 10 newtons. Mas eu queria saber o trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Vamos substituir, então, né? Trabalho, força vezes deslocamento, que vai ser, nossa força é 10 newtons, nosso deslocamento é, quanto que é aqui? Voltando na figura, você pode ver que do ponto A ao ponto B tem 5 metros, certo? Mas mais importante do que esse valor 5 metros, você tem que observar que esse deslocamento ocorre na direção e sentido da força. Tá? Isso vai ser muito importante. Então, como é na direção e sentido da força, são 5 metros na mesma direção e sentido, substituo aqui na fórmula por 5. Isso vai me dar quanto? 50 joules. Aqui eu não botei as unidades na conta, mas eu sei que é joules porque eu usei unidades do SI, certo? Eu usei força em newtons, deslocamento em metros, logo eu vou ter trabalho em joules, nossa unidade para trabalho e para energia. Vamos dizer que a questão não termina por aí. Esse foi o item A. O item A perguntou: se o meu corpo se deslocar do ponto A até o ponto B, qual vai ser o trabalho realizado? O item B pergunta: qual vai ser o trabalho realizado se o meu corpo se deslocar, o trabalho realizado por essa força elétrica, se tiver um deslocamento do ponto A para o ponto C? E aí, o que vocês responderiam? Pode dar o pause no vídeo, pensar um minutinho aí. A resposta aqui é: se o nosso corpo se deslocar para o ponto A, do ponto A para o ponto C, o trabalho realizado pela força elétrica é 0, certo? Por quê? A gente pode dizer que esse deslocamento não teve nada a ver com a nossa força elétrica, porque eles são perpendiculares, olha só. Antes a gente tinha trabalho, força e deslocamento na mesma direção e sentido, certo? Ó, força aqui para a direita e o deslocamento também foi de A para B, ó, direita. Agora eu tenho um deslocamento aqui para cima, totalmente perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Nesse tipo de situação, não é realizado o trabalho pela nossa força, certo?
Então eu posso responder de cara que o trabalho é zero, sem fazer conta nenhuma. E aí, se a pergunta fosse... Agora, esse é o item B, a gente respondeu zero. O item C da pergunta é... se o meu corpo se deslocar do ponto A para o ponto D, certo? Qual é o trabalho realizado agora? Pessoal, vou falar que a resposta disso seria a mesma resposta do item A, tá bom? Então, seriam os mesmos 50 joules. Por quê? Quando a gente tem uma questão desse tipo, a gente pode usar a fórmula que eu apresentei para vocês, que a gente coloca o cosseno θ na fórmula, certo? Então, trabalho igual a força vezes ΔS vezes cosseno θ. Cosseno θ. Onde esse θ seria o ângulo entre a força e o deslocamento. Mas a gente pode fazer de outro jeito também, tá? Sem usar cosseno θ. Eu sei que a maioria de vocês não gosta de trigonometria, né? Ninguém gosta de seno, cosseno, tangente. Então você pode fazer o seguinte: trabalho igual você usa essa mesma fórmula, trabalho igual a força de deslocamento. Só que esse deslocamento aqui vai ser o deslocamento na direção e sentido da nossa força. Então você decompõe o deslocamento, certo? Então vamos decompor em dois deslocamentos. Vamos dizer que a gente pode dizer que um deslocamento aqui de A para D equivale a um deslocamento de A para B mais um deslocamento de B para D. Certo? A gente sabe que nesse deslocamento, como ele é perpendicular à nossa força, o trabalho realizado é zero. E nesse deslocamento, a gente já sabe qual é o trabalho realizado. Logo, a gente já sabe a resposta. Então a gente vai somar o trabalho realizado aqui, certo? 50 joules nesse deslocamento, com o trabalho realizado nesse deslocamento, 0 joules. Logo aqui o trabalho realizado nesse item D, né, nesse item C hipotético da questão, então se ela perguntasse qual é o trabalho realizado nesse deslocamento, a gente pode responder que 50 joules de novo, os mesmos 50 joules. Aí você fala, professor, mas você nem desenhou um trajeto retilíneo, você desenhou uma curva aí, indo de A para D. Eu fiz uma curva de propósito, tá? Porque nesse deslocamento nem vai importar para a gente se ele é retilíneo, tá? Ou se ele é uma curva. O que vai importar nesse deslocamento é o ponto inicial e o ponto final do deslocamento, quando a gente quiser calcular trabalho. Tá bom? Então fica aí essa observação. Não vou entrar muito em detalhes, porque tá? Tem coisas que têm regras práticas muito simples e explicações bastante complicadas por trás. Então, para não confundir muito a cabeça de vocês, vamos parar aqui enquanto está simples. Resolvendo mais um exercício agora, vamos para o próximo. Agora, imagina essa situação. A gente tem aqui 3 cargas negativas alinhadas, certo? O valor das cargas está escrito em cima delas, então menos 2 coulomb, menos 3 coulomb e menos 4 coulomb, todas negativas. Existe uma distância de 3 metros entre elas. A pergunta é, qual que é a energia potencial elétrica desse sistema? Então, vamos lembrar como que a gente resolve. Energia potencial elétrica de um sistema com mais de uma carga, com mais de duas cargas, com mais de duas partículas, a gente vai usar a mesma fórmula que usa para um sistema com duas partículas. Só que a gente vai ter que fazer a conta mais vezes. Então, qual é a fórmula? A fórmula é essa aqui, né? Energia potencial elétrica é igual a K vezes Q dividido por D.
Esse Q maiúsculo e Q minúsculo eu poderia escrever Q1 e Q2 no lugar também, nunca é demais lembrar. Então, a gente tem que pensar nessas partículas do 2 a 2, certo? Vamos pensar em pares. Então, primeiro eu vou pensar nesse par de partículas que está mais para a esquerda. Qual que é a energia potencial elétrica dessas duas partículas? K, então, 9 vezes 10 a nona, vou substituir aqui, vezes menos 2 vezes menos 3. Então, já vou substituir... não vou substituir direto, vou escrever aqui. Vezes menos 3, dividido pela distância, que é 3. Certo? Isso aqui vai dar... eu vou querer cortar aqui, ó, esse 9 com esse 3, então vai ficar 3 vezes 10 a 9, vezes menos 2 vezes menos 3, vai ter um cancelamento de sinais, então negativo com negativo dá positivo, e 2 vezes 3 dá 6. Então, 3 vezes 10 a 9 vezes 6 é igual a 18 vezes 10 a 9. Isso, eu vou ter que repetir esse procedimento, exatamente isso que eu fiz aqui, eu vou ter que repetir mais 2 vezes, certo? Eu tenho que considerar, então, todos os pares de partículas aqui desse sistema. Eu considerei, então, essas duas da esquerda, vamos chamar elas de A e B, tá? Então, eu considerei A e B. Agora eu tenho que considerar A e C, e tenho que considerar B e C também. E no fim eu somo tudo. Então, vamos dar uma agilizada aqui, vou fazer mais direto agora as próximas. Então, considerando A e C, as das pontas, então, menos 2 e menos 4 Coulomb. Então, estou pensando só como eu vou escrever isso aqui. Vamos chamar esse aqui de EPA', esse aqui vai ser EPA duas linhas, certo? Do A e do C. Então, isso aqui vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes menos 2 menos 4, 8, dividido por 3. Se eu multiplicar tudo isso, vai dar 24 vezes 10 a nona. Estou pulando aqui algumas etapas só para ficar mais rápida a resolução do exercício. Não tem problema se você fizer isso em múltiplas etapas. Na verdade, é melhor não pular etapas para diminuir a chance de erro, tá? Agora, considerando EPA 3 linhas, vai ser igual a energia potencial elétrica desse par aqui, considerando as partículas B e C agora. Então, 9 vezes menos 3 e menos 4 vai dar 12, vezes 10 a 9, dividido por 3. Isso aqui vai ser 36 vezes 10 a 9. Agora, a minha energia potencial do sistema vai ser a soma do EPA', EPA duas linhas, EPA 3 linhas. Certo? Então, somando tudo isso, vai dar 18 mais 24 mais 36 vezes 10 elevado a 9. Somando isso tudo, vai dar, vamos lá, 24 com 36 é 60. Com mais 18, se eu não errei a conta, vai dar 78 vezes 10 a 9, que eu posso escrever 7,8 vezes 10 elevado a quanto? Aqui vamos lá, 78 para 7,8, eu dividi por 10 isso aqui, né? Então tem que multiplicar por 10 aqui. Multiplicar por 10 e somar 1 no expoente. Então, essa aqui seria a energia potencial. Opa, faltou uma coisa, né? O que eu sempre escrevo no final? A unidade. Unidade de energia é
joules. E nessa resolução que a gente acabou de fazer, eu esqueci de falar um detalhe para vocês. Essa soma que a gente fez no final, né? Repararam no detalhe da diferença que a gente faz quando a gente vai calcular essa soma, quando é uma soma de energia potencial, é diferente de quando a gente vai somar, por exemplo, campos elétricos, certo? Ou força elétrica. A gente, em situações que a gente tem várias cargas, né? Você quer calcular aí qual que é a força elétrica total, qual que é o campo elétrico resultante. Como você faz? Qual é a diferença dessa soma? Você faz sempre somas vetoriais, certo? Porque é vetor. Então, força e campo, força resultante, campo elétrico resultante, você faz sempre força vetorial. Tem que levar, desculpa, soma vetorial. Tem que levar em consideração não só a intensidade, mas também a direção e o sentido dos seus vetores. Então, se você for somar uma força de 5 com uma força de 5, nem sempre vai dar 10. Porque se essas forças forem opostas, por exemplo, o módulo da resultante é zero. Certo? Se você somar 5 para a direita com 5 para a esquerda, dá zero. Agora, energia não. A gente vai fazer simplesmente a nossa soma escalar, a soma normal, entre aspas, certo? Energia não tem direção e sentido.